Olá, oitavo ano. Professora Neudes com mais uma aula de matemática. O tema de hoje é álgebra. Bom, a álgebra, é um ramo da matemática que estuda expressões em que aparecem letras. Vou definir dessa forma para a gente saber diferenciar. Só que a álgebra ela tem as mesmas propriedades da aritmética, tá? Eu coloquei aqui um exemplo de expressão numérica e um exemplo de expressão algébrica, tá? Na expressão numérica, a expressão numérica ela contém apenas os símbolos, né, os sinais de associação, os sinais das operações e números. Isso é uma expressão numérica, ok? Menos 13 mais 4 vezes chaves, né? Abre chaves aqui, 27, dividido, abre colchete, menos 2 ao quadrado, menos 6 elevado a zero, fecha o colchete, menos 1 ao cubo, é a chave. Então, isso aqui não tem uma letra sequer, então é uma expressão numérica. Olha essa outra. É uma expressão algébrica, por quê? Porque nós temos números e letras. Essas letras, elas estão ocupando o lugar de um determinado número, tá? Então, a gente não sabe que número é, mas a gente sabe que essas letras aqui estão representando números. Então, em uma expressão onde aparecem letras e números, é uma expressão algébrica, ok? Sendo que tem as mesmas propriedades, tá, gente? Vamos ter a questão do sinal de negativo. Olha aí, o menos x ao quadrado. Quer dizer que esse x aqui é um número, e esse número está acompanhado do sinal de menos. E está sendo elevado ao quadrado. Pode ser o 1, pode ser o 2, o 3, não sei que número é, tá? Essas letras, elas recebem o nome de variáveis. Por que é uma variável? A palavra já diz, né? Variável é aquilo que pode variar, mudar. Então, se o x pode ser qualquer um número, então ele é chamado de variável, porque ele pode assumir qualquer valor. O y também é outra variável. Se tem duas letras diferentes, a gente já sabe que o x é um valor que não pode ser o mesmo valor de y, tá? Agora, esse aqui é o mesmo valor desse, que é o mesmo valor desse, porque é tudo x. Se esse x for 3, os outros todos são, certo? O y, se o y for 10, por exemplo, todos os outros vão ser número 10, porque se trata do mesmo número, ok? Então, é isso aí, tá? A álgebra, a gente já começou a ver o ano passado, quando a gente estudou as equações do primeiro grau e também as inequações, tá? Então, agora no oitavo ano, a gente vai só prosseguir com esse assunto. Que, claro, vai ser acrescentado mais alguma coisa pra gente, tá? Aí eu já fui aqui logo para atividades, porque vocês vão ter dúvidas aqui, né? Porque a explicação aqui não tem muito exemplo. Eu já deixei logo o exemplo, a atividade mesmo, porque senão vai ser muitos vídeos para a gente entender o tema, ok? A atividade número 1 é identifique a ou as variáveis, né? Em cada expressão algébrica a seguir. Então, nós temos aqui 4 expressões algébricas. Todas são algébricas porque todas contêm letras, todas contêm variáveis. Nós temos aqui 4 vezes o x. Lembrando, pessoal, nunca se esqueçam que entre uma letra e outra, entre um número e uma letra, é o sinal de vezes. Apesar de que você nunca vai encontrar ele aqui representado, tá? O sinal de vezes. Mas esse 4 tá multiplicando o x. Esse menos 2 está multiplicando o A, que eu não sei que número é esse A. Então, aqui, o que está pedindo aqui é apenas para você identificar a variável. Nesse caso aqui só tem uma, né? Só a letra X. Então, eu tenho uma variável aqui. Então, o que é para vocês fazerem? Vim aqui e identificar a variável, ou seja, as letras que contém em cada uma das expressões algébricas. Então, em cada uma, vocês vão
colocar. Qual é a variável da B? Letra A. Qual é a variável da C? Aqui são as variáveis, x e y. Você coloca os dois aqui. Quais são as variáveis dessa expressão algébrica aqui? O P e o Q, certo? A número 2 fala assim: escreva cada sentença utilizando a linguagem algébrica, considerando que os números indicados a seguir podem ser quaisquer números racionais, tá? Número racional, gente, qualquer número natural, qualquer número inteiro, ele é racional. Além dos próprios racionais, né? No caso, os fracionários. Então, vamos representar. Olha a frase, e aí a gente vai representar. Leiam a frase. A soma de um número com 4. Gente, quando eu falo assim, a soma de um número, eu não sei que número é. Então, você vai colocar aqui uma letra para representar esse número desconhecido. Pode ser A, B, C, D, X, Y, que a gente mais usa é X, Y, mas pode ser qualquer letra. A soma, quando eu falo soma, estou falando da conta de somar mesmo. Então, um certo número que eu não sei quem é, vou colocar A, mais 4. Pronto, isso aí é uma expressão algébrica, acabei de representar. Então, vocês vão fazer a mesma coisa com a B, C, D, E e F. Olha o que diz na B. O produto, quando eu falo de produto, eu estou falando de multiplicação, tá? O produto de dois números. Olha bem, dois números. Se está falando de dois números, você vai colocar duas letras se multiplicando. Uma multiplicando a outra, tá? Letra C. O produto de um número por um. Produto. Multiplicação, tá? O produto de um número por um resulta no próprio número. Então, se eu multiplico um número, por exemplo, eu vou colocar a letra B vezes 1. Ou, a gente sempre coloca assim, né? Aliás, 1 primeiro, né? 1 vezes B é igual ao quê? A B. Produto é o resultado da multiplicação, não é verdade? O produto de um número por 1, tá? 1 vezes B é igual a B. Isso aqui é porque eu fiz o 1 do outro lado, tá? A representação daqui pra cá. 1 vezes B é igual a B. Se você multiplica qualquer número por 1, o resultado é ele mesmo, não é verdade? Letra D. Na multiplicação de dois números, tá? Na multiplicação de dois números, a ordem dos fatores não altera o produto. Se você vai multiplicar dois números, tá? Se você trocar a ordem deles, o resultado não se altera. Eu vou escrever aqui usando o número, você vai fazer aqui usando letra, senão eu vou responder a questão toda. Por exemplo, se eu tenho 2 vezes 4, é a mesma coisa de 4 vezes 2, certo? A ordem dos fatores não altera o produto, não altera o resultado. Então, você vai fazer isso aqui usando letra. Se você colocar a letra x e y, x vezes y é a mesma coisa de y vezes x, ok? A letra E. A diferença entre o número, diferença eu tô falando de menos, tá? Soma se refere à adição, produto se refere à multiplicação, diferença se refere à subtração. A diferença entre um número e o oposto desse número resulta no dobro desse número. Olha o que está falando, pessoal. A diferença entre o número e o seu oposto. Então, primeira coisa, você vai colocar o número, que eu não sei quem é, você vai colocar uma letra, diferença. Aí você vai colocar menos o oposto dele. Se é o oposto dele, você vai colocar um parênteses com menos, não é isso? Olha só. Deixa eu colocar um exemplo aqui, você não vai colocar o mesmo meu, tá? Na atividade, ó. A diferença entre o número, que eu não sei quem é, vou colocar A no lugar dele, e o oposto dele, desse número. Quem é o oposto de A?
menos A, tá? Então, a diferença entre o número e o seu oposto resulta, se tá falando de resultado, eu tenho que colocar igual aqui, né? Resulta no dobro desse número, resulta no dobro dele. Por quê? Porque se eu coloco aqui, ó, menos com menos é o quê? Não é mais? A mais A dá quanto? Não dá 2A? Não é isso? Então, a diferença entre o número e o seu oposto resulta, ou seja, é igual o dobro desse número, ou seja, porque quando eu faço o jogo de sinal vai ficar mais aqui, A mais A igual a 2A, ok? A letra F, a soma de um número diferente de zero com seu inverso. Então, essa eu vou deixar para vocês fazerem sozinhos. A soma de um número, você vai colocar um número, que eu não sei quem é, qualquer letra, mais o seu inverso. O inverso de um número, você já sabe, é a mesma coisa de oposto. Se eu colocar o mais 5, o oposto de mais 5 é menos 5, ok? Então, olha eu fazendo vocês errarem aqui. Inverso, inverso não é a mesma coisa de oposto não, tá, pessoal? Inverso é inverter. Por exemplo, deixa eu dar um exemplo aqui. Eu tenho o número 2. Qual é o inverso de 2? Porque todo número, ele é divisível por 1, não é isso? Qualquer número eu posso... Por isso que a gente fala que todo número natural, todo número inteiro, ele é racional. Porque eu posso transformar qualquer número em fração, tá? Em número racional, ok? Se eu for colocar o inverso desse número, eu vou inverter, virar. O de baixo vai para cima, de cima para baixo. Qual é o inverso dele? O 1 vem para cá, o 2 para cá, certo? Então, o inverso de 2 é 1/2. O inverso de 3 é 1/3. Porque você vira ele, coloca ele embaixo e o 1 em cima, ok? Então, você vai pegar a soma de um número, qualquer número, letra A, por exemplo. A soma de um número diferente de 0, né? Com o seu inverso. Aí, você vai pôr o A, depois você vai colocar o 1 sobre A, tá? E o sinal de mais no meio, ok?